Pessoal, boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês. Apesar que eu estou falando boa noite, mas pode ser bom dia, porque provavelmente tem alguns que vão ver esse tutorial aqui só a partir do dia de amanhã. Então a intenção é auxiliar vocês, alguns aí que às vezes, na maioria aí de vocês, creio que já sabem mexer com esta ferramenta, tá? Principalmente o Drive, então não é novidade para ninguém, mas às vezes sempre tem algumas pessoas que têm dúvida. Então por isso que eu já deixei aqui a tela no meu e-mail. Então só para recapitular o que nós vamos fazer, por que vamos precisar do Drive? Porque vamos ter que armazenar alguns documentos. E quem são esses documentos? Esses documentos nada mais é do que os planos de aulas, né? As PAD, que é plano de aula à distância. Tá? Então, o que nós fazemos? O modelinho que a dona Marlene colocou no e-mail de vocês é um modelo padrão que nós vamos usar para todas as aulas, para a elaboração de todas as aulas, mesmo porque ela vai ter que documentar essas aulas, tá? Para critério que amanhã ou depois, de repente, nós precisamos aí de fazer compensação de aula, reposição de aula, e aí de repente dentro com esses documentos, de repente isso vai nos ajudar bastante. Então vamos para quem ainda não mexeu no Drive. Então o que é o Drive? O Drive está aqui, tá na última coluna, terceira figurinha, né, de cima para baixo, do lado direito. Então esse daqui é o nosso Drive. Então para quem já mexeu no Drive, sabe muito bem que ele é uma ferramenta de extrema necessidade hoje para você armazenar suas coisas. Então aqui eu tenho algumas pastas, tá? E entre elas eu tenho a pasta aqui do Elite, vocês devem estar vendo por aí. Abrindo aqui a pasta, eu tenho aqui algumas atividades aqui nas pastas, que são algumas atividades que eu disponho aí para o Elite. Então voltando aqui para o início, nós vamos acessar agora quem? Vamos acessar agora o nosso Google Sala de Aula. Então vamos lá, vamos descer. Então Google Sala de Aula, né? Vamos deixar ele bem aqui, exposto. Na última fileira, terceira figurinha, né? Terceira figura de cima para baixo, nosso Google Class. Então logo nós vamos aqui e vamos acessá-lo. Isso, vamos ver lá nosso mural. Então aqui, pessoal, aqui é a cara da ferramenta de vocês aí, que vocês têm na mão de vocês. Então, por que estou postando isso daqui? Por duas coisas. O acesso no Drive, toda a aula vocês vão montar no Word lá e vão arquivar numa pasta no Drive. Por quê? Porque nós vamos precisar dela, porque para trazer atividade. Então vamos lá. Primeiro, o que é mais interessante aqui? Temos o mural, temos aqui a questão das atividades, temos as pessoas, que por enquanto aqui nós temos aqui os professores, né? Temos os professores da sala. Aluno, só tem um aluno aqui porque eu usei ele como teste, minha cobaia, né? Que seria aqui no caso aqui meu filho. E aqui nós temos o quê? Aqui nós temos as notas, né, que aqui no final, eu coloquei ele só para vocês verem. Então aqui a gente consegue atribuir uma nota para o aluno e você consegue já na hora de atribuir a nota, já dispara por e-mail direto para o responsável, né, para o aluno responsável do e-mail que ele está cadastrado. Então vamos aqui na parte mais interessante. E é uma parte que eu coloquei fazendo essa aula para vocês. Por quê? O que acontece? Eu vou lá, coloco uma atividade, aí professor de história coloca outra, professor de ciências coloca outra, e assim sucessivamente. Então o que acontece? Vai ficar tudo misturado, vai virar uma salada, né? Então o que nós fazemos aqui, que é o principal que eu quero passar para vocês, para que a gente tenha uma organização. Primeiro, vamos ter que criar as atividades, né? Então, vamos lá. Criando atividade, vocês vão ver que vocês têm a aba de atividades, atividade com teste, perguntas e materiais. Pessoal, de primeiro momento, nós vamos usar 3 recursos aí.
Quais são esses recursos? Atividade, atividade de teste e materiais. As atividades são onde nós vamos postar aquelas atividades que são os planos de aulas. Então, no seu plano de aula, você tem que se atentar que o plano de aula não é nós fazemos material para uma semana. O plano de aula é diário. Então, olha lá, eu tenho uma aula e vou preparar um plano de aula para uma aula. Então, eu vou falar de adição. De adição, eu vou colocar lá umas 3 contas. Por quê, pessoal? Porque o que eu vou fazer nessa aula? Eu vou fazer uma videoaula, tá? Eu vou gravar uma aula e vou fazer quantos minutos? 10, 15 minutos. Então, nós temos aulas de 50 minutos. Então, com menos esses 15 minutos aí, a gente já vai ter um tempo aí de 30 a 35 minutos, tá? Vamos colocar aí mais 30 minutos de aula. Aí você dá ali 5 exercícios para que eles possam trabalhar. Nesse momento, como nós vamos organizar nossas aulas, nesse momento eles vão estar interagindo com você também. Então, de repente, essas 10 questões, 5 questões que você colocar, de repente essas 5 questões já vai mais 20 minutos da aula, tá? E aí o que acontece? Você acabou a sua aula. Então não adianta chegar lá e querer colocar lá um monte de conteúdo, colocar um livro lá para o aluno ler, que aí nós não vamos ter êxito. Os pais vão ficar super carregados com atividades que nós vamos mandar para os alunos, e isso daí vai gerar uma discórdia, né? Que é muito conteúdo, quer dizer, a gente já sabe como é que funciona, mas vamos continuar aqui na nossa aula. Então, nós temos aqui atividade. Então, vamos criar uma atividade aqui, tá, pessoal? Então, vamos criar atividade, lembrando que atividade nada mais é do que aquele plano de aula, tá? Então, vamos lá, atividades. Então, vamos falar lá, eu vou falar lá de adição, tá? Vou falar de adição. Vamos falar de adição. Espera lá, isso. Vamos falar de adição e instruções. Vamos dizer que no meu plano de aula a instrução é que o aluno pegue aquele conteúdo e o aluno repasse aquele conteúdo para o caderno e faça a resolução no caderno. Então, vamos lá. Desenvolver atividades no caderno, tá? Isso aqui é só um exemplo que eu estou dando para vocês. Então, vamos lá. Então, aqui embaixo eu tenho adicionar ou criar. Lembra da parte do Drive? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá, clicar em adicionar. Aí eu vou aonde? No meu Google Drive. Aonde que tá lá a pastinha, tudo bonitinho, que você tem que se organizar lá. Tá, vou no meu Drive, aqui eu tenho as pastas. Aqui eu tenho a pasta do Colégio Elite. Isso, abriu. Tá? Abrimos aqui a tela. Então aqui eu tenho algumas avaliações, né? São as atividades que eu já mandei essa semana. E tenho aqui meu plano de aula, né? O meu próximo plano de aula. Então o que acontece aqui, pessoal? Pode ver que ele já adicionou aqui. Só que o que acontece? Vamos lá, adicionou, ótimo, maravilhoso, olha lá, criar atividade. Vou lá em cima do lado direito, na parte superior, eu vou aqui, vou criar atividade, programar, salvar, descartar. Então, o que eu vou fazer? Vou programar, né? Vamos programar essa atividade, certo? Então, aqui, programar atribuições. Então, vamos dizer que essa aula vai acontecer amanhã, às 8 horas da manhã, mas vamos lá, não quero às 8, vou dormir um pouquinho mais, certo? E aí, nós vamos colocar aqui 9h30, pode ser 9h31, que eu vou aproveitar até mais um minuto, e vou programar, tá? Vou programar minha atividade. Então, está o que? Foi programado. Uma vez que você fez isso, vocês reparem que lá na parte superior, lá em cima, eu não programei para amanhã, vocês podem ver que ela está escura, né? Ou que ela está clarinha. Então, assim, ela não está com a cor viva como a parte de atividade teste que eu coloquei embaixo. Então, o que acontece? Por quê? Porque ela não está disponível. Então, vamos mexer nela aqui de novo. Editar, né? Então, o que acontece aqui? Eu vou chegar aqui embaixo,
data de entrega. Se vocês forem olhar aqui embaixo, eu tenho aqui data e horas de entrega. Então, já que é para amanhã, eu já tenho a data. De repente, eu posso prorrogar essa entrega para, de repente, um dia depois, tá? E colocar horas. De repente, eu quero isso daí para as 18 horas, né? Para as 18 horas. Vamos colocar isso aqui para as 18 horas. Está às 18 horas, ok? Pega aqui, desceu, programar. E aí, por que eu estou mostrando passo a passo para vocês? Porque é aquilo que eu falei para vocês, o primeiro momento aqui agora é a organização. Então, logo, essa cara dessa plataforma minha tá uma bagunça, né? Então, o que vamos fazer? Vamos tentar organizar. Vamos de novo. Adição. Vamos organizar isso aí, porque está muito bagunçado. Então, o que todo mundo tem que fazer, pessoal? Que é a parte mais importante disso tudo que eu estou passando para vocês. O que nós temos que fazer aqui é criar um tópico, tá? Então, o que eu tenho aqui embaixo? Bem na parte inferior, acima da rúbrica, eu tenho o tópico. Então, o tópico, eu vou criar um tópico. E que tópico que eu vou criar aqui? Aqui no momento, para mim, matemática, né? Então, criamos aqui matemática. Esse aqui, e aqui já não tem mais nada que eu possa fazer, a não ser também, pessoal, eu posso interromper, tá? Programado para amanhã às 9h35. Mas, de repente, eu posso vir aqui e apagar. Apaguei, ó. Apaguei, então isso significa o quê? Que ela já está livre. Então, aqui abaixo do para sexto A, eu tenho as turmas, né? Então, essas turmas, vamos lá, eu estou trabalhando com sexto A, mas o sexto B vai trabalhar também a mesma atividade? Se o sexto B vai trabalhar a mesma atividade, por que de repente eu tenho que fazer a mesma coisa lá? Não, já vou pegar aqui, já vou linkar com o sexto B. Ah, mas eu sou preguiçoso, eu vou colocar isso aí, vou atribuir isso daí para o sétimo, para o oitavo, para o nono, né? Aí beleza, né, pessoal? Mas se a dona Marlene pegar, o bicho vai pegar para o lado de vocês. Do outro lado aqui, pode ver que eu não tenho acesso, todos eu não tenho acesso. Mas a partir do momento que eu tirei a hora e eu vou lá criar atividades, o que vai me acontecer? Espera aí que ela está atribuindo atividade. Ok, foi. Pode ver que, o que aconteceu aí na tela? A matemática ficou com a questão que eu fiz aqui bonitinha aqui embaixo, ela ficou organizada. Por quê? Porque se eu fico postando aleatoriamente e não coloco o tópico, o que acontece? Elas vão ficar misturadas. A partir do momento que eu coloco o tópico, eu posso demorar um mês, mas se eu colocar o tópico, eu vou ajustar tudo. Exemplo, aqui, potência. Potência não é matemática? Ó, tá programada para amanhã. A segunda tarefa aí, tá, pessoal? Então, nós vamos lá, editar. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou lá, vou criar o tópico da atividade, né? Vou lá, pôr matemática. Pô, eu coloquei matemática, tá programadinho. E como ela já está, né, ó, programada para amanhã, alunos, todos os alunos, aqui eu só tenho aqui um aluno, né? Mas vamos dizer que eu tivesse 30 alunos, eu posso tirar a barrinha, vamos lá, só quero atividade só para um aluno, eu vou clicar ali e vou mandar atividade só para um aluno. De repente eu tenho uma atividade de reforço, eu vou mandar essa atividade só para esse aluno, tá bom? Então aqui, vou mandar para esses alunos, ok, tem mais nada aqui que eu queira mexer, então tá tudo certinho, só que lá estava bagunçado, que vocês viram, vou aqui programar, o que vai acontecer lá? Olha, já começou a organizar. Então vamos lá, pessoal. Vimos aqui que aí nós conseguimos organizar nossas atividades. Vou pegar essa atividade aqui, vou editá-la também. E vou colocar ela, ó, atividade teste, e vou colocar o tópico nela, né? Tópico de matemática, e vou salvar. Uma vez salvando, a mesma vai lá, ó, organizou.
E aí sucessivamente, todas as disciplinas devem fazer a mesma coisa. O tópico é interessantíssimo. E voltando aqui na atividade, pessoal, é criar atividade teste. Criando atividade teste é aquele quiz, né, que a professora Rose gosta de trabalhar muito ele. Então, o que acontece? Uma vez que nós criamos o quiz, ele já abre automaticamente para nós aquele formulário, então não precisa você fazer praticamente nada. Então, vou colocar aqui, tá? Só para que a gente possa mexer um pouquinho aqui na ferramenta. Então, logo aqui, ó, vou criar as questões, né, pessoal? Então, uma questão qualquer, né, vamos pôr aqui, ó. Quanto que é 2 mais 2? Ainda tem gente que vai errar isso aqui ainda, hein? Eu espero que... Olha, pessoal. Então, vamos aqui, pessoal. Então, aqui eu posso colocar aqui, ó, 5. Eu posso colocar aqui o 4. Então, vou dando opções aqui, né, pessoal? O 6, o 8, né? O 5. Estou colocando aleatoriamente para vocês verem como é que funciona. Tá? Uma vez feito isso daqui, que vocês estão vendo aí, ó, tá? Então fiz uma questão, aqui a questão pode ser de múltipla escolha, pode ser caixa de seleção, pode ser uma resposta curta, que está lá em cima, então tem várias opções aí, tá? Então a opção que nós estamos usando aqui agora é a múltipla escolha. Aí, o que eu faço? Chave, na parte inferior, chave, eu vou colocar o que aqui? Eu vou agregar uma nota. Vamos dizer que isso daqui vai valer 2 pontos. Geralmente a gente tem a soma até 10. Então, ou seja, se eu valer 2 pontos, eu vou fazer 5 questões. Tá ok? Então, vamos lá. Mas eu preciso fazer uma próxima questão. Mas antes de fazer uma próxima questão, a gente colocar aqui em concluído, nós temos que o quê? Verificar qual a questão que é a questão correta. Né? A questão correta aqui é quem? É o 2. Então, logo, concluir. Né? Uma vez que está concluída aqui a nossa atividade e eu quero fazer uma outra parte dessa aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou replicar. Então, como é que eu faço isso? Eu vou aqui, ó, na parte da chave, tem 2 pontos e logo vocês vão ver que tem como se fosse um papelzinho sobre o outro. Já vai me criar uma paralela lá. Aí só basta eu de repente mudar aí a minha questão. E aí fazer a mesma coisa, vai em chave, quantos pontos eu vou atribuir? 2, tá certo, a resposta lá é 4. Mas de repente aí eu tinha que ter de repente mudado, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos mudar nossa questão lá. Então o que eu faço aqui? Vamos lá, aqui nós sabemos que a questão é qual? A questão 5, né? O valor é o 5, concluído. E aí o que nós vamos fazer aqui? Né? Concluiu, então logo eu replico novamente e aí sucessivamente eu posso criar aí quantas questões aí? Até 5 questões, valendo basicamente o mesmo ponto, né? Então logo feito isso, eu posso visualizar para ver a forma que ficou, tá? Visualizando, ó, como é que ficou meu questionáriozinho, tá? Então, isso daqui, eu posso chegar aqui, tá? Voltar aqui, aí nós vamos lá em enviar, tá? Aqui, enviar, se eu quiser enviar para alguma, né? Por algum e-mail, não é o caso aqui. Então, vamos voltar, aqui já está criado o nosso formulário, né? Vamos criar aqui na pastinha, a atividade já está pronta, então nós já temos aqui já o nosso testezinho aqui elaborado. Então o que eu queria passar para vocês é isso, um pouco disso. Não adianta falar um monte de coisa que de repente vai cair no esquecimento. Eu vejo que a parte principal eu já passei, que seria a questão, que é a questão dos documentos, né, do plano de aula. A questão da organização, postar por aula, pouco conteúdo. Vocês viram que o material pode ficar disponível ou não para o aluno. Vocês viram que vocês podem programar os horários das atividades que esses alunos podem fazer.
E outra coisa também, né, pessoal? Deixa eu até mostrar aqui para vocês que vocês também podem vocês podem também baixar, por exemplo, vídeos aulas, tá? O vídeo, como é que nós fazemos? O vídeo é a mesma coisa, só que você vai lá no material. O vídeo nada mais é que um material de estudo para que o aluno possa desenvolver ali e tirar suas dúvidas, ok? Então nós vamos lá, o vídeo é muito fácil. Vamos lá em editar, né, em adicionar o vídeo, né? E uma vez que você pode postar vídeo de terceiros, como você também pode postar os seus vídeos, tá? Aqui vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, YouTube, né? Aqui nós podemos colocar aqui, ó, professor ponto José, professor José Carlos. Vamos ver Neto, né? Para ver se acha fácil. Então vamos lá pesquisar. Então pesquisando aqui, aí nós vamos procurar aqui, né? Vamos ver se tem alguma coisa aqui minha aqui no... Tem sim, ó. Raiz de um número racional. Então vamos aqui baixar essa videoaula aqui. Aí tá colocado ali. Matemática, tá no tópico de matemática. Posso direcionar para o aluno, tá? E aqui eu posso a questão do salvar. Uma vez salvo, isso vai lá para galeria, né? Vai aqui para nosso hall de atividades. E aí logo eu tenho aqui ó, né, a pastinha de adição que a gente tinha abriu aqui. Aí aqui nós podemos, né? E aqui vocês podem estar contemplando aqui o vídeo, né? Então você pode interagir diretamente com o aluno. Vamos aqui, está falando das raízes, né, de números racionais. Raiz de números racionais, sabemos que os números racionais, e você pode, tá, pessoal, tá interagindo com seus alunos, você mesmo, como se fosse numa lousa, né, numa lousa digital.